Comece o dia bem informado com a equipe de jornalismo da Verde Vale FM. No ar, Jornal Verde Vale. 6h32. Olá, muito bom dia para você. Terça-feira, 27 de agosto do ano de 2024. Estamos começando pela Verde Vale FM, uma emissora do Sistema Verde Vale de Comunicação. Mais uma edição do Jornal Verde Vale. Comigo aqui, como sempre, Daliana Oliveira. Muito bom dia. Muito bom dia para você, Wesley. Um bom dia para você também que acompanha a programação da 103,7, Jornal Verde Vale dessa terça-feira. Agora 6h33. Você confere os destaques das últimas 24 horas. Jornal Verde Vale. Incêndio em Canavial mata trabalhador e deixa 3 feridos em Serranópolis. Polícia Federal faz terceira operação em Tocantins em 6 dias. Licitação de 2018 é alvo. Em Paris, Brasil busca o melhor resultado da história das Paralimpíadas. FIES, inscrições para vagas do segundo semestre terminam nesta terça-feira. Goiás responde por 2% das queimadas do Brasil. Mato Grosso concentra 19%. Brasil precisa reduzir em 92% emissões de gases do efeito estufa até 2035, é o que diz o Observatório do Clima. Governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, estima que prejuízos por queimadas em São Paulo ultrapassem R$1 bilhão. Goiás tem mais de 70 municípios com surto de diarreia aguda. Os detalhes destas e outras notícias você vai conferir a partir de agora, aqui no Jornal Verde Vale. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 6h34. Uma ótima manhã de terça-feira para você. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais uma edição do Jornal Verde Vale. Supostos crimes de fraude à licitação em Tocantins no ano de 2018 na gestão Mauro Carlesse são investigados pela Polícia Federal. Na manhã desta segunda-feira, agentes deflagraram a Operação Timóteo 6.9. Os crimes teriam ocorrido na extinta Secretaria de Infraestrutura, Cidades e Habitação do Estado. São cumpridos 30 mandados de busca e apreensão e outras medidas cautelares diversas da prisão por mais de 100 policiais federais em Palmas, Gurupi e Dianópolis. As ordens saíram da 4ª Vara Federal de Palmas. Procedimento licitatório investigado tinha por objetivo a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação de máquinas pesadas e caminhões, fornecimento de combustível e manutenção preventiva e corretiva para atender os escritórios da Agência Tocantinense de Transportes de Obras, segundo informações da Polícia Federal. O órgão agora investiga crimes de peculato, lavagem de dinheiro e organização criminosa. As inscrições de candidatos interessados em participar do processo seletivo do Fundo de Financiamento Estudantil FIES, referente ao segundo semestre de 2024, terminaram às 23h59 dessa terça-feira, Termina nesta hora, observado o horário oficial de Brasília. O programa federal concede financiamento a estudante de cursos de graduação em instituições de educação superior privadas. Para a segunda edição, o Ministério da Educação oferece 70 mil vagas. Ao todo, são mais de 112 mil para todo o ano. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, na parte do FIES Seleção, com login pela conta do Portal de Serviços Digitais do Governo Federal, gov.br, com número de cadastro de pessoa física e a senha. Primeiro passo é preencher os campos com os dados pessoais. A novidade a partir dessa edição é que o FIES oferece reserva de vagas para cotistas para beneficiar candidatos negros, pretos e pardos, indígenas e quilombolas, além de pessoas com deficiência. E o número de MEIs aqui no Brasil cresceu cerca de 1,5 milhões em um ano. Os detalhes desse crescimento com Lívia Azevedo. O quantitativo de microempreendedores individuais em 2022 era de 14,6 milhões no Brasil. Em números absolutos, representam um crescimento de 1,5 milhão de microempreendedores cadastrados em relação a 2021, quando existiam 13 milhões e 100 mil. Os dados são do último relatório divulgado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE.
ao levar em consideração o número de MEIs empregadores com um funcionário entre 2021 e 2022, esse número passou de 104,1 mil para 133,8 mil. De acordo com a lei, os microempreendedores individuais podem ter até um empregado. Mais de 60% dos cadastros ativos em 2022 se filiaram nos últimos 5 anos, sendo que 2,6 milhões, cerca de 1/5 de todos os MEIs, criaram vínculo durante o ano de 2022. Cerca de metade dos MEIs, 51,5%, se destacaram no setor de serviços em 2022. Cabeleireiros e outras atividades de tratamento de beleza responderam por 9% do total, 1,3 milhão, e pela maior participação dos microempreendedores individuais nas ocupações da atividade, com 88,7%. Regionalmente, a maior concentração está no eixo sul-sudeste, enquanto São Paulo acumula o maior quantitativo de MEIs, 4 milhões. Rio de Janeiro acumula 1,6 milhão e Minas Gerais também 1,6 milhão. No sul, Paraná concentra 924.300 e no Rio Grande do Sul 883.500. A pesquisa do IBGE trouxe este ano dados sobre a presença do MEI no Cadastro Único do Governo Federal, o CadÚnico, para identificação de famílias de baixa renda para acesso a programas sociais, por meio do cruzamento do CPF cadastrado nos bancos de dados. As famílias cadastradas, dependendo de suas condições, podem ter acesso a vários programas sociais, como o programa Bolsa Família. Apesar do estudo indicar um aumento dos cadastros, a proporção de MEIs no total de ocupados formais teve queda, de 19,1% em 2021 para 18,8% em 2022. Ao considerar o número de saídas, comércio, reparação de veículos automotores e motocicletas tem a maior taxa entre os 3 setores mais representativos. Reportagem Lívia Azevedo com narração de Lívia Brás. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 6h39. Um trabalhador morreu e 3 ficaram feridos durante um incêndio em um canavial de Serranópolis, aqui no sudoeste goiano. De acordo com a usina onde a vítima trabalhava, até o momento as causas do incêndio ainda não foram descobertas. O fogo se alastrou de forma rápida em razão de uma forte ventania e as vítimas não conseguiram fugir das chamas. O incêndio aconteceu na tarde do sábado. A vítima, que é natural de Pernambuco, foi identificada como Helenildo Pedro da Silva, 37 anos. Em nota divulgada em redes sociais, a usina energética Serranópolis informou que o corpo do colaborador foi levado pelo Instituto para o Instituto Médico Legal, onde foi identificado. A empresa informou ainda que está dando todo o apoio aos familiares para minimizar as dores dessa tragédia. Os 3 trabalhadores feridos foram encaminhados inicialmente para o Hospital Municipal de Serranópolis. Um deles teve queimaduras de 2º grau na perna direita e segue estável. Outro funcionário está em observação por ter inalado fumaça. O 3º ferido teve queimaduras nas costas, foi encaminhado ao Hospital de Queimaduras de Goiânia e se encontra consciente e estável. As causas do acidente serão apuradas. O corpo de Helenildo será levado para a cidade natal, onde será velado e sepultado. A vítima deixa a esposa e um filho. E o governo de Goiás emitiu um comunicado convocando as famílias de Goiânia inscritas no programa Pra Ter Onde Morar Aluguel Social para entregar a documentação necessária. De acordo com o órgão, os candidatos têm até hoje para cumprimento dessa etapa, que visa comprovar por meio dos documentos as informações prestadas no momento das inscrições. A lista de convocados está disponível no site da Agência Goiana de Habitação. A documentação pode ser entregue de forma presencial em 3 unidades específicas na capital, no VaptVupt em Campinas, Praça da Bíblia ou Araguaia Shopping. Também é possível enviá-las de forma online por meio do site da AGEAB. Nesse caso, os documentos devem ser digitalizados em formato PDF. Quanto mais rápido os candidatos providenciarem os documentos e finalizarem a inscrição, mais rápido a AGEAB pode promover novas entregas de cartões. Foi o que explicou o presidente da AGEAB, Alexandre Baldi. A fumaça que atinge Goiás deve permanecer até a quarta-feira. Os detalhes dessa previsão com Daniela Versiani. A fumaça que atinge diversas cidades goianas deve permanecer até a próxima quarta-feira no estado. De acordo com o gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás, André Amorim, a qualidade do ar chegou ao nível inadequado. A partir de quarta, apesar da melhora, ainda vai continuar ruim.
Então, essa fumaça que está sobre o estado de Goiás, né, e também aqui sobre Goiânia, nós teremos aí uma gradativa, um recuo dela, né? Nós teremos aí até quarta-feira ela sendo dissipada, mas por enquanto, nessa segunda e terça-feira, ela ainda assim se faz presente aqui com uma intensidade um pouco maior. Mas não quer dizer que o ar vai ficar muito bom, né? Na verdade, ele vai dissipar um pouco, né? Nós chegamos a um nível inadequado e a gente vai recuar um pouco aí para o nível ruim, né? Vamos colocar assim, vai ficar no nível regular. A fumaça, que foi ocasionada por conta de diversos incêndios pelo país, começou no sábado e se intensificou neste domingo. Ela ficou mais intensa por conta do ar frio de origem polar que avança pelo Brasil. Apesar da fumaça sobre as cidades goianas, a umidade relativa do ar apresentou uma melhora em Goiás. Na última semana, as mínimas estavam em torno de 12%. Nesta segunda-feira, este número chegou a 22%. André Amorim explica que este aumento no índice aconteceu por conta da frente fria. É porque assim, nós tivemos o avanço da frente fria e essa frente fria acabou que, apesar de não ter, né, entrado aqui no estado de Goiás, até auxiliou um pouco na melhora dessa umidade relativa. Mas ainda assim continuamos em nível de atenção. Nós estávamos em alerta, melhorou um pouquinho. É normal essa oscilação, mas assim, ainda assim requer cuidados com a população. Nesta segunda-feira, a Defesa Civil da capital intensificou os alertas sobre os cuidados com a saúde e a prevenção a incêndios florestais durante o período de estiagem. Dentre as orientações estão manter o corpo hidratado, usar soro fisiológico no nariz e nos olhos para evitar o ressecamento e evitar a prática de exercícios físicos ao ar livre entre as 10 da manhã e as 5 da tarde. Daniela Vessiani, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 6h44 agora. E a primeira parada da dupla Marcos Braz e Bruno Spindel na Europa foi em Portugal. Neste domingo eles acertaram a contratação do lateral esquerdo Alexandro, de 33 anos. A assinatura do contrato válido até dezembro do ano de 2026 acontecerá já nas próximas horas. Todos os termos foram acertados entre sábado e domingo, com contrato e cláusulas validadas. Não há mais nenhuma pendência burocrática e agora resta apenas a formalidade para a assinatura e as fotos oficiais como o reforço do Flamengo. Paulista de Catanduva, Alex é o segundo reforço confirmado para essa janela. O primeiro contratado foi Michael, que fez a sua estreia na partida contra o Bragantino. E o Terrão, como é conhecida a base do Corinthians, tem sido uma alternativa para amenizar a dura realidade financeira do clube, que tem uma dívida de 2,1 bilhões de reais. Em um ano, com 5 vendas de atletas formados nas categorias de base, o Timão se aproximou da marca de 300 milhões de reais de receita. O valor é turbinado pela negociação mais recente. No sábado, o Corinthians aceitou a proposta para vender o Wesley, de 19 anos, ao Al Nassr da Arábia Saudita. A equipe do astro Cristiano Ronaldo topou pagar 20 milhões de dólares, algo em torno de 110 milhões de reais, pelo jovem atacante. A transferência, contudo, pode render mais 5 milhões de dólares, cerca de 27 milhões de reais ao Timão, a depender de metas a serem alcançadas por Wesley, que sequer viajou com a equipe para o jogo de domingo contra o Fortaleza pelo Brasileirão. Jornal Verde Vale. Agronegócios. E a segunda-feira chegou ao seu final com os preços futuros do milho, contabilizando movimentações no campo misto da Bolsa Brasileira. As principais cotações flutuaram na faixa entre R$ 60,09 e R$ 68,93. O vencimento setembro 24 foi cotado a R$ 60,09, uma baixa de 0,23%. Novembro 24 valeu R$ 62,87, com queda de 0,44%. O janeiro 25 foi negociado por R$ 66,06, com alta de 0,09%, e o março 25 teve o valor de R$ 68,93, uma elevação de 0,28%. De acordo com a análise da Agroinvest, os futuros do milho trabalharam com variações mistas na Bolsa Brasileira, apesar da queda de preços da Bolsa de Chicago. A notícia em primeira mão. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h03, já de volta com o segundo bloco do Jornal Verde Vale dessa terça-feira.
A nova contribuição nacional determinada do Brasil para o Acordo do Clima de Paris, que precisa ser divulgada até fevereiro do próximo ano, deveria se comprometer a reduzir as emissões líquidas de gases de efeito estufa em 92% até 2035 em relação aos níveis de 2005. Essa é a proposta apresentada nesta segunda-feira pelo Observatório do Clima, rede de entidades ambientalistas da sociedade civil brasileira. Segundo o OCE, essa redução significaria chegar até a metade da próxima década, emitindo no máximo 200 milhões de toneladas de gases do efeito estufa. Atualmente, a emissão líquida do Brasil é de cerca de 2,3 bilhões de toneladas de gases. O país é o 6º maior emissor de gases do planeta. A proposta segue as orientações do Balanço Global do Acordo de Paris, finalizado na COP28 em Dubai no último ano. E o governador Tarcísio de Freitas, do Republicanos de São Paulo, estimou que os prejuízos causados pelas queimadas daquele estado ultrapassem um montante de R$1 bilhão. Em entrevista nesta segunda-feira, Tarcísio ponderou que o setor do agronegócio, e principalmente da produção da cana-de-açúcar, serão os mais afetados pelos incêndios. Tarcísio disse então que seria difícil estimar o valor dos prejuízos neste momento, mas afirmou que seguramente deverão passar da casa de R$1 bilhão. No domingo, o governo de São Paulo lançou um pacote de ações disponibilizando R$100 milhões ao seguro rural. Tarcísio acrescentou nessa segunda que será aportado no Fundo de Expansão do Agronegócio Paulista mais R$300 milhões. O governador disse ainda que 3 pessoas foram presas em São José do Rio Preto, Batatais e Porto Ferreira por provocar incêndios criminosos. São pessoas que portavam gasolina e estavam realmente ateando fogo de forma criminosa, explicou ele. Até o momento, o governo não trabalha com a hipótese de que a ação tenha sido orquestrada. A Polícia Civil e a Polícia Federal investigam o caso. Vacina brasileira contra a Mpox está em fase final de desenvolvimento. Vamos saber dos detalhes com a Lívia Braz. A pandemia de Covid-19 deixou um ensinamento: não deixar tudo para a última hora. A frase é da pesquisadora Karine Lourenço, coordenadora do projeto de desenvolvimento da vacina contra Monkeypox da Universidade Federal de Minas Gerais. A vacina 100% nacional vem sendo desenvolvida pelo Centro de Tecnologia de Vacinas da Universidade desde 2022, quando surgiu a primeira emergência global por Mpox. Os pesquisadores da UFMG trabalham em 2 vertentes: uma para desenvolver a vacina em si e outra para a avaliação da imunogenicidade dessa vacina. A gente já avançou na parte de produção da vacina, inclusive em larga escala. Nós conseguimos avançar nessa parte e os estudos de imunogenicidade, eles finalizaram agora no mês de julho, onde nós avaliamos, a proteção dessa vacina frente ao vírus Monkeypox. Então, isso também já foi finalizado. A vacina desenvolvida pela UFMG é feita a partir de um vírus atenuado, que não é capaz de causar o adoecimento ou infecção na pessoa que recebe. O médico infectologista Vitor Bertolo ainda complementa que as vacinas existentes são derivadas da vacina contra a varíola, doença erradicada mundialmente na década de 80. Por isso a produção é muito baixa, assim como a disponibilidade dessas doses. Houve uma estratégia pontual em 2022 do Ministério da Saúde para trazer uma das vacinas para o Brasil, mas hoje ela não está mais disponível, explica Bertolo. As pessoas não conseguem encontrar essas vacinas nas salas de vacina, não vão encontrar ela também na rede pública, muito provavelmente, salvo raríssimas exceções onde eventualmente tenha sobrado alguma dose de vacina. Entre os principais sintomas estão erupções ou lesões de pele, linfonodos inchados, além de febre, dores no corpo, dores de cabeça, calafrio e fraqueza. A transmissão do vírus Monkeypox entre humanos é feita principalmente por contato próximo com secreções infectadas das vias respiratórias, ou lesões na pele de uma pessoa infectada, ou com objetos contaminados recentemente com fluidos de pacientes, ou ainda com materiais da lesão. Reportagem Lívia Braz. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h08 e 30% das cidades de Goiás estão com surto da doença diarreica aguda. A Secretaria de Estado de Saúde de Goiás informou ontem que 74 dos 246 municípios goianos estão com surtos ativos da doença, entre eles Mineiros. Ainda segundo a pasta, 12.205 casos foram notificados nesses municípios. Além disso, durante todo o ano, o estado registrou 160.417 casos isolados nas 246 cidades por meio das unidades Sentinela
A secretaria acredita que possa haver um aumento de casos nos meses de agosto e setembro. A secretaria, inclusive, diz que segue monitorando os municípios e auxiliando nas ações de controle. As hipóteses seguem sendo investigadas nos diversos municípios, com testes em andamento, e as principais são rotavírus e norovírus e contaminação de água de poços particulares. Desde julho, a secretaria realiza o acompanhamento por meio da sala de situação de doença diarreica aguda dos surtos nos municípios que apresentam quantidade acima da média no diagrama de controle. Os casos isolados são monitorados durante todo o ano por unidades sentinelas em todo o estado. Goiás emitiu o primeiro alerta de surto para a imprensa no dia 7 de agosto. O estado de Goiás registrou 974 focos de incêndios em área de vegetação entre os dias 1º e 26 de agosto desse ano, o que representa 2% de todo o Brasil. São dados do painel BD Queimadas, do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Embora responda por uma parcela pequena das queimadas em território nacional, Goiás sofre uma densa nuvem de fumaça desde o último sábado. Essa nuvem, de acordo com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, foi trazida por uma frente fria que trouxe material particulado da Amazônia e também da região sudeste, somando-se à fumaça das queimadas que aconteciam em Goiás e criando esse cenário. Os estados que mais têm focos de queimada no mês de agosto são Mato Grosso, com 19,3% do total. O Pará aparece em segundo com 19,1%, o Amazonas com 14,5%, Mato Grosso do Sul com 8,5%, São Paulo 7,1%, Rondônia 6,1%, Minas Gerais 4,4%, Maranhão 3,9%, Tocantins 3,6% e o Acre 2,7%. O INPE também informa quais são os municípios brasileiros com mais registros de queimadas. Entre os 30 primeiros, não há nenhum de Goiás. Empresas que têm dívida de mais de 100 milhões a receber de OS que administram hospitais estaduais. Vamos saber dos detalhes dessa dívida com José Bonfim. Empresas fornecedoras de insumos afirmam ter dívida de mais de 100 milhões de reais a receber de organizações sociais que administraram hospitais estaduais de Goiás. De acordo com a Federação dos Hospitais e Estabelecimentos de Saúde, a maior parte da dívida se refere a contratos assinados com os antigos gestores do Hugo e do EAPA. Claudenir Alves Júnior é representante da Síntese Comercial Hospitalar, que fornece próteses e órteses. Ele denuncia uma dívida de R$ 495 mil relacionada a contratos com o Instituto de Gestão e Humanização, o IGH, que administrava o Hospital Estadual de Aparecida de Goiânia. Segundo Claudenir Alves, foram 2 anos de relação comercial, mas nos últimos meses começaram a ter atrasos. Desde maio, a empresa busca soluções junto à Secretaria Estadual de Saúde, sem sucesso. A informação obtida é que a Secretaria não deve mais nada à OS. Já o IGH afirma que precisa receber repasses para pagar a dívida. A gente não tem mais a quem recorrer, né? Está se tornando uma situação insustentável para a empresa, né? São materiais de alto custo, né? São próteses que a gente fornece para o IGH e a Secretaria de Saúde também não tem, falou que assim, da parte deles não há mais o que fazer. E o IGH disse que está aguardando a Secretaria de Saúde. Então fica esse jogo de empurra e assim, a situação está tornando tão sustentável que a gente vai ter que parar de fornecer os OPMS, né? Aqui para a população de Goiânia, porque a gente não consegue receber. A presidente da FEOESG, Cristiane do Vale, cobra uma maior fiscalização junto ao serviço prestado por organizações sociais. Ela ressalta que a entidade vem tentando solução há algum tempo, mas os valores devidos só aumentaram e a saúde financeira das empresas fornecedoras tem ficado prejudicada. Porque a insegurança é muito grande. O desrespeito eu não preciso nem falar, né? Mas a insegurança de trabalhar nos hospitais estaduais e nas policlínicas hoje é muito grande, inclusive contratual, porque é um absurdo o Estado tirar o corpo fora, onde ele encaminha os pacientes, onde a gente atende um hospital que é dele, prestando um serviço para ele e para o povo de Goiás, né? Então, assim, acaba que ninguém aguenta. São vultuosos valores para as empresas. Chega um ponto que você não aguenta, não tem de onde mais tirar para manter o serviço. Procurado pela CBN, o IGH afirmou que finalizou o contrato de gestão com o Hospital Estadual de Aparecida em maio. No entanto, a instituição está passando por um processo de encontro de contas inerente à finalização do contrato,
para o cumprimento das obrigações. O IGH disse que tem um compromisso com a ética e a responsabilidade na administração dos recursos públicos e com a continuidade dos serviços de saúde oferecidos à população. Já a Secretaria Estadual de Saúde afirmou que realiza regularmente os pagamentos definidos nos ajustes contratuais para que as organizações sociais façam frente às obrigações assumidas perante o gerenciamento de unidades de saúde, inclusive pagamento pela entidade dos encargos trabalhistas. Portanto, segundo a Secretaria de Saúde, a contratação de serviços de terceiros e de fornecedores é de responsabilidade das entidades, bem como o devido pagamento pelos serviços prestados. José Bonfim, CBN, Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h14. E James Rodrigues está de volta ao futebol espanhol. Após rescindir contrato com o São Paulo, o colombiano de 33 anos foi anunciado como novo reforço do Rayo Vallecano nesta segunda-feira. Ele assinou contrato por uma temporada com a equipe da região de Madrid, com opção de extensão por mais um ano. O camisa 10 da seleção colombiana atuou pelo Real Madrid entre 2014 e 2017. Depois passou 2 anos emprestado ao Bayern de Munique, antes de jogar mais um ano no Real. Seu último clube na Europa foi o Everton, da Inglaterra, na temporada 2021. Depois, o camisa 10 da Colômbia passou por Al Rayyan do Catar e Olympiacos na Grécia, até acertar com São Paulo no ano passado. No tricolor paulista, James Rodrigues teve uma passagem discreta, com apenas 2 gols marcados em 22 jogos. As boas atuações pela seleção colombiana, porém, recolocaram o meio-campista no mercado internacional. E o Real Betis anunciou nesta segunda-feira a contratação do atacante brasileiro Vitor Roque. Ele assinou com os verde-blancos por empréstimo de uma temporada após passagem apagada pelo Barcelona, clube ao qual o jogador ainda pertence. Apesar da crise financeira, o fator decisivo para o empréstimo do jogador ao Betis, no entanto, não foi econômica. A diretoria culé avaliou que ainda quer contar com o atleta em um futuro próximo. Por isso, decidiu não vender Vitor. Além disso, o empréstimo para outra equipe espanhola facilitaria a observação do jogador, que continuaria disputando o Campeonato Espanhol. Atualmente com 21 anos, Vitor Roque chegou ao Barcelona no início de 2024 e disputou 14 jogos ao total. Ele marcou 2 gols no período. Jornal Verde Vale. Agronegócios. 7h16. Levantamento do CPEA mostra que os preços da soja subiram no mercado brasileiro na última semana. Segundo pesquisadores desse centro, o impulso veio da valorização cambial, que atraiu consumidores estrangeiros ao país e elevou os prêmios de exportação da oleaginosa. Além disso, a alta do padrão também esteve atrelada à cautelosa de alguns vendedores que evitam comercializar grandes volumes no spot e que optam por estocagem e negociação apenas em época do cultivo da safra 24-25 da América do Sul, ainda conforme explicam esses analistas e pesquisadores do CPEA. O mercado físico do boi gordo registrou preços em alta ao longo da última semana. Segundo o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias, as escalas de abate seguem apertadas, justificando esse comportamento das indústrias frigoríficas. Segundo o analista, é importante destacar o papel de demanda no atual processo de retomada dos preços da arroba do boi gordo, em especial a demanda por exportação. O Brasil caminha para um recorde histórico nesse quesito. A demanda doméstica também conta com seus predicados e tem contribuído para a recente movimentação de alta de preços, é o que disse Iglesias. O mercado atacadista apresentou preços acomodados para a carne bovina. Segundo Iglesias, ainda não há um grande apelo para a alta dos preços durante a segunda quinzena do mês, período pautado por uma demanda mais fraca. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h17. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, anunciou nesta segunda-feira uma ampliação do fornecimento de botijões de gás de cozinha para mais de 20 milhões de famílias até dezembro de 2025. Até 2026 serão investidos 13 bilhões e 600 milhões de reais. De acordo com o ministro de Minas e Energia, a medida irá beneficiar famílias inscritas no Cadastro Único para Programas Sociais, o CadÚnico. Ele acrescentou que a ampliação do programa do governo federal visa impulsionar o cozimento limpo entre os brasileiros. A informação foi repassada durante o lançamento da Política Nacional de Transição Energética, onde ocorreu a assinatura do ato do Ministério de Minas e Energia com o presidente Lula.
E mais de 30% dos prefeitos mudaram de partido para tentar a reeleição este ano. Vamos saber dos detalhes com a Mireia Vitória. A pesquisa da Confederação Nacional de Municípios, CNM, aponta que mais de um terço dos prefeitos aptos à reeleição mudaram de partido para disputar as eleições municipais de 2024. Dos 2.753 prefeitos que podem concorrer, 34% trocaram de sigla. O PSD lidera o ranking de novas filiações, com saldo positivo de 126 prefeitos, seguido pelo MDB, mais 53, e os republicanos, mais 40. David Lira, especialista em marketing político e organização de campanha eleitoral, explica que essas trocas refletem estratégias para fortalecer as campanhas. Muitos prefeitos que buscam aí a reeleição, eles não foram para partidos ideológicos como o PT e o PSOL, só que também eles não foram para o PL, que é um partido de extrema direita. Então vemos que nesse cenário das eleições municipais não temos essa polarização que temos numa eleição majoritária, numa eleição presidencial. Os outros partidos talvez ofereceram mais condições, mais vantagens e acabaram se tornando mais interessantes para esses prefeitos que buscam a reeleição. A pesquisa da CNM revelou que os prefeitos acreditam que ações em redes sociais, apoio político de autoridades estaduais e federais e o contato direto com os eleitores são as estratégias mais eficazes para conquistar votos nas eleições municipais. David Lira observa que a combinação de candidatos de partidos diferentes pode aumentar os recursos disponíveis para a campanha. Quando a gente fala das eleições municipais, nós analisamos também um cenário sobre vantagens de que quando um candidato a prefeito é de um partido e um candidato a vice-prefeito é de outro partido, o recurso partidário, o recurso que vem do partido, dos partidos neste caso, a soma acaba sendo maior. Então dá uma folga, dá um fôlego aí para se trabalhar durante a campanha eleitoral. O Centro-Oeste e Norte se destacam com alta intenção de reeleição, com 91% e 98% dos prefeitos, respectivamente, afirmando que concorrerão novamente. No Sul, esse percentual é de apenas 80%, com o Rio Grande do Sul apresentando um número menor de prefeitos que pretendem disputar o pleito. Reportagem Mireia Vitória. 7h21, último intervalo do Jornal Verde Vale desta terça-feira. No próximo bloco, mais da metade dos estados no país enfrenta o pior período de seca em 44 anos. Polícia Federal começa a analisar caixas pretas e dados técnicos de avião da Voipaz que caiu em Vinhedo. E claro, também espaço para as nossas notícias locais. Não saia daí. A gente volta já, trazendo tudo para você em detalhes. Jornal Verde Vale. Jornal Verde Vale. Verde Vale. Notícias do Brasil. 7h29, já estamos de volta com o Jornal Verde Vale no seu último bloco desta terça-feira, 27 de agosto. Cidades sufocadas pelas queimadas e pela fumaça, rios expostos e animais morrendo pela falta de água. O setor hidrelétrico em alerta devido à baixa nos reservatórios. O ar tão seco que é difícil até respirar. E esse é o cenário causado pelo pior período seco já enfrentado por mais da metade do país nos últimos 40 anos. Segundo um levantamento exclusivo do Centro Nacional de Monitoramento de Desastres Naturais. Das 27 unidades da Federação, 16 estados e o Distrito Federal enfrentam a pior estiagem já vista no período de maio a agosto desde os anos 80. O CEMADEM é ligado ao Ministério da Ciência e Tecnologia e é responsável pelo fornecimento de dados ao governo federal sobre o cenário. Ana Paula Cunha, especialista no monitoramento de secas do órgão, explica que além da extensa pelo país, é a primeira vez em anos de monitoramento que se observa uma seca tão longa. E a Polícia Federal começou nesta segunda-feira a analisar no Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, o CENIPA, os dados de componentes e caixas pretas do ATR 72500 da Voipaz, que fazia o voo 2283. O avião caiu em Vinhedo, São Paulo, no dia 9 de agosto, matando as 62 pessoas a bordo. O compartilhamento de informações foi iniciado após uma reunião entre delegados e peritos da Polícia Federal com investigadores do CENIPA em Brasília, nesta segunda-feira. No entanto, os dois órgãos alinharam de que forma vai ocorrer a investigação conjunta. Diferentemente do CENIPA, que apura as causas para apontar melhorias e evitar futuras tragédias,
A investigação da polícia busca verificar se existem pessoas que devam ser responsabilizadas criminalmente pela tragédia. Por isso, a Polícia Federal vai produzir, paralelamente ao relatório final do CENIPA, um laudo de sinistro aeronáutico. Para a produção dele, peritos criminais do Instituto Nacional de Criminalística vão acompanhar todos os exames, ensaios e testes realizados no CENIPA, incluindo a análise dos destroços do motor, das caixas pretas, entre outros. E as inscrições para o FIES do segundo semestre vão terminar nesta terça-feira, 27 de agosto. Vamos saber dos detalhes com a Bianca Mingotti. Os estudantes interessados em aderir ao Fundo de Financiamento Estudantil FIES para o segundo semestre deste ano podem se inscrever pelo sistema de seleção do FIES, FIES Seleção, até o dia 27 de agosto. Para se inscrever, o candidato deve ter uma conta gov.br. O resultado deve ser divulgado em 9 de setembro. O mestre em História Social pela Universidade de Brasília e coordenador do Colégio Militar em Brasília, Isaac Marra, aponta que o FIES é um instrumento importante para oferecer igualdade de oportunidade entre os estudantes brasileiros. Isso, portanto, representa uma oportunidade ímpar, uma oportunidade única e assim, inadiável de transformação social, qualificação social e econômica. E é uma política, acaba se tornando uma política pública de prioridade, uma priorização que garante que esses estudantes, sobretudo os mais vulneráveis, os socialmente vulneráveis, tenham acesso preferencial ao financiamento educacional. Para se inscrever, o interessado precisa ainda informar e-mail pessoal válido, bem como nomes e número de registro no CPF dos membros do seu grupo familiar com idade igual ou superior a 14 anos. A renda bruta mensal de cada componente também deve ser informada. Reportagem Bianca Mingotti. Jornal Verde Vale. Notícias de Goiás. 7h33. O homem preso suspeito de causar um incêndio que destruiu fazendas em Goiás afirmou à polícia que recebeu cerca de R$300 para colocar fogo em uma propriedade em Bom Jardim de Goiás, segundo o delegado Fábio Marques. Estima-se que as chamas tenham atingido 700 hectares, de acordo com a polícia. Fábio Marques explicou que o homem indicou o suposto mandante do crime, mas a Polícia Civil Goiana ainda investiga a veracidade da informação. O delegado afirmou que solicitou uma vistoria para avaliar os danos e que o inquérito policial vai tramitar em Aragarças. Segundo o Corpo de Bombeiros, o caso está em monitoramento e o incêndio foi controlado. O homem que não teve a identidade divulgada foi preso no sábado após ser flagrado ateando fogo em um pasto de uma propriedade rural durante patrulhamento na BR-158 em Bom Jardim de Goiás. E Goiás é o segundo estado do Brasil com mais escolas militares, de acordo com um levantamento publicado nesta segunda-feira pelo portal UOL. São 82, 6 a mais do que o estado do Maranhão, terceiro colocado no ranking. O líder é o Paraná, com 320 unidades de ensino a funcionar nesse formato. Embora seja o segundo do ranking, Goiás é o estado com o terceiro menor percentual de crescimento de escolas militarizadas do Brasil nos últimos 6 anos, 36% em comparação com 2018. Os estados em que o avanço foi maior são Paraná, Roraima, Rondônia e Rio de Janeiro. Seguem na lista Santa Catarina, Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Ceará, Amazonas e Minas Gerais. Com um percentual menor do que Goiás estão Maranhão e Bahia. A Ficomex espera receber 20 mil participantes. Eliara Sala é quem traz os detalhes sobre esse evento. Solenidade de abertura da Feira Internacional do Comércio Exterior do Brasil Central, nesta quarta-feira, vai ter a presença de governadores dos estados do consórcio Brasil Central, ex-ministros e do ministro da Justiça Ricardo Lewandowski. A feira é promovida pela Associação Comercial, Industrial e de Serviços do Estado de Goiás, a ACIEG, por meio da Câmara de Comércio Exterior e Federação das Associações Empreendedoras, Comerciais, Industriais e de Serviços de Tecnologia, de Turismo e do Terceiro Setor do Estado de Goiás, com a correalização do Governo de Goiás e parceria com entidades empresariais, Terceiro Setor e Poder Público. Os empresários goianienses terão a oportunidade de negociar e apresentar seus projetos para dezenas de investidores de vários lugares do mundo na Feira Internacional de Comércio Exterior do Brasil Central. A organização espera mais de 160 expositores de diversos países e dos 7 estados que compõem o consórcio Brasil Central: Goiás, Distrito Federal, Mato Grosso do Sul, Tocantins, Maranhão e Rondônia.
além da realização de atividades como palestras, rodadas de negócios e workshops com renomados especialistas de diferentes setores econômicos, exposição de produtos e serviços. Também será palco da Agenda Espaço Global e da Arena Banco BRB, com discussões sobre a ampliação dos negócios brasileiros a nível internacional. O evento começa nesta terça-feira e segue até quinta, com uma intensa programação. São esperadas participações de diversos segmentos do setor produtivo, empresários, câmaras de comércio exterior, embaixadas, universidades, além de órgãos dos governos federal, estaduais e municipais. De outros países, já confirmaram participação representantes de embaixadas e câmaras de comércio, além de empresários da América do Sul, América do Norte, Ásia, África e Europa. O presidente da ACIAG, Rubens Filetti, fala da alta expectativa para a participação do público e quem pode participar da feira. Nós temos a expectativa nesses 2 dias de evento, 28 e 29, um público acima de 20 mil pessoas. E para quem quer participar, para quem quer se inscrever ainda dentro dos workshops, dentro da feira, é só entrar em ficomex.acieg.com.br e lá vai ter todas as instruções, todas as palestras, todos os workshops, tudo aquilo que você tem interesse, se é na parte de inteligência artificial e tecnologia, se é na parte do agronegócio, se é na parte de gestão de pessoas. Então ele vem recheado ali com muito conteúdo e muitos negócios. É só entrar em ficomex.acieg.com.br e fazer a sua inscrição. Os workshops serão focados nos diferentes segmentos de negócios elencados pelo comitê organizador e terão orientações práticas a fim de gerar negócios e parcerias estratégicas internacionais, desde aspectos legais para a internacionalização até reuniões agendadas e privadas dentro do evento. Vai ter também participação de diferentes universidades e instituições de ensino superior do Estado para garantir a produção e a troca de conhecimentos durante o evento. E as rodadas de negócios vão ocorrer durante a programação em horários previamente agendados pela organização e empresas participantes. Para que os empresários e visitantes da feira possam identificar as oportunidades de negócios e dialogar com outros países, a organização do evento estruturou o Espaço Global, ambiente onde serão realizadas apresentações de projetos potenciais de estados brasileiros para negociações internacionais e também de embaixadas e câmaras de comércio exterior. A feira deste ano terá como tema o Brasil Central e a geração de negócios com o mercado global e será dividida em 3 eixos: negócios, políticas públicas e educação. A programação acontece no Centro de Convenções de Goiânia. Eliara Sala, CBN Goiânia. Jornal Verde Vale. Esportes. 7h38 agora, e os Jogos Paralímpicos de Paris começam na próxima quarta-feira, dia 28, e o Brasil estará presente em 20 modalidades, sendo representados por 280 atletas, sendo 255 competidores com deficiência, 19 atletas guia, 18 no atletismo e 1 no triatlo, 1 timoneiro do remo, 3 calheiros da bocha e 2 goleiros do futebol de cegos. É a maior delegação da história do esporte paralímpico brasileiro em uma edição dos Jogos, superando os 278 atletas que estiveram no Rio 2016. A primeira vez do Brasil em Paralimpíadas foi em 1972, nos Jogos de Heidelberg, que na época pertencia à Alemanha Ocidental. Naquela edição, a quarta da história, a delegação brasileira saiu sem medalhas. Contudo, 4 anos depois, em Toronto, veio a primeira conquista. Robson Sampaio e Luiz Carlos da Costa ficaram com a medalha de prata no Lawn Bowls, uma modalidade que se assemelha à bocha, mas praticada na grama. De lá para cá, o Brasil se tornou uma potência do esporte paralímpico, subindo ao pódio em quase todas as edições dos Jogos, com exceção de Arnhem, em 1980, nos Países Baixos, além dessa edição de Heidelberg. E 2 tempos distintos, 3 gols, virada e confusão. Em jogo repleto de ingredientes na noite desta segunda-feira, o Vasco venceu o Atlético Paranaense por 2-1 em São Januário, no jogo que encerrou a 24ª rodada do Brasileirão. Os gols foram marcados por Emerson Rodrigues e Veguete, enquanto que Gabriel marcou o primeiro do Furacão. Deu Vasco no primeiro de 3 encontros entre os clubes. Os próximos 2 são pela Copa do Brasil. Esse foi o primeiro de 3 jogos que Vasco e Atlético vão fazer em sequência. Na próxima quinta-feira, as equipes se reencontram novamente em São Januário, às 20 horas, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. A volta será realizada no dia 11 de setembro, em Curitiba. Jornal Verde Vale. Agronegócios.
E o mercado físico do boi gordo iniciou a semana apresentando preços mais altos. A alta foi sentida em vários estados, mas Rondônia e São Paulo estiveram em destaque. O mercado rondoniense finalmente rompeu a barreira de R$200 por arroba a prazo de forma consistente, enquanto o físico paulista passa a conviver com negociações mais rotineiras acima de R$240. Os frigoríficos, em especial os de menor porte, ainda encontram dificuldades na composição de suas escalas de abate, o que justifica o recente comportamento. Já as indústrias que contam com animais de parceria, contratos a termo, ainda se deparam com uma posição mais confortável em suas escalas. É o que disse o analista da consultoria Safras e Mercado, Fernando Henrique Iglesias. Em São Paulo, a referência média para a arroba do boi gordo ficou em R$240,83 na modalidade a prazo. Aqui em Goiás, a indicação média foi de R$232,68 para a arroba do boi gordo. Em Minas Gerais, a arroba teve o preço médio de R$231,76. No Mato Grosso do Sul, a arroba foi indicada a R$240,55. No Mato Grosso, a arroba ficou indicada em R$216,01. 7h42, safra 24-25, o relatório recomenda cautela e gestão de risco. Vamos saber desses detalhes com o Bruno Moreira. Safra 2024-2025 exige uma abordagem cautelosa e tem a gestão de risco como fator determinante para os produtores rurais no país. Isso depois de um ciclo marcado por seca e calor extremo e com a transição climática de El Niño para Laninha. Fatores econômicos em nível global também entram nessa conta. É o que aponta a 5ª edição do relatório Visão Agro do Itaú BBA. Gerente da consultoria agro da instituição, César de Castro Alves, analisa que no caso dos grãos, os preços ainda estão pressionados, mas com custos mais baixos, principalmente dos fertilizantes. Isso é mais verdade para a soja, que já tem uma grande parte do seu custo feito, né? Os produtores já compraram o adubo para a safra 24-25, e é menos verdade para o milho safrinha, que está muito atrasado ainda, né? A compra, assim como a comercialização. Então, o cenário de milho safrinha é bem mais aberto, mas em ambos os casos com balanços globais relativamente confortáveis. Muito disso tem a ver com a safra americana, que vem muito bem e deve manter os preços pressionados. De toda forma, nós esperamos para a soja e para o milho uma melhora marginal das margens em função dessa redução dos custos. Segundo César, nas culturas perenes, o cenário é bastante favorável. Destacaria café, laranja e mesmo açúcar, que tem tido problemas de produção, não só no Brasil, mas no mundo. A oferta global reduziu esse ano, uma perspectiva de uma safra menor de café, muito menor de laranja e também menor de açúcar. O Brasil é muito relevante nessas culturas e com essas safras prejudicadas, os preços têm se sustentado e as margens tendem a seguir bastante favoráveis, né? A alta de preços nesses setores é mais que proporcional à redução da produtividade. O relatório Visão Agro ainda indica que para arroz e trigo existe expectativa de crescimento na produção. E no setor de proteínas animais, o cenário continua favorável para aquelas mais intensivas em ração. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Bruno Moreira.